Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos tratar de um assunto muito importante devido até às condições psicológicas que causam nesses segurados que já estão muito abalados. Por exemplo, uma negativa de um pedido de benefício dentro do INSS. Isso parece que não, mas isso causa nas pessoas uma angústia muito grande. Por quê? Porque muitas vezes depende desse resultado, desse pedido de benefício, para continuar pagando as suas contas dentro de casa e até mesmo para o sustento da sua família. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Não é algo que a gente possa, por exemplo, pensar, bom, se acontecer, tudo bem, se não acontecer, também está tudo bem. Não, nunca está tudo bem. E muitos segurados acabam de um problema, acabam arrumando um outro tipo de problema, doenças psicológicas, síndrome de pânico. Existem várias coisas que acontecem enquanto o segurado ali que contribuiu uma vida inteira, que desde o primeiro pagamento paga lá a sua contribuição no INSS para caso quando ele fique, por exemplo, incapacitado para o trabalho, ele tem assim condições de continuar pagando as suas contas e sustentando a sua família. Muitos recorrem à justiça e é sobre isso que nós vamos falar. Quando vale a pena você recorrer à justiça? Nos casos de recorrer à justiça, é certeza de se ganhar um processo? Vale a pena mesmo recorrer à justiça? Ou é possível conseguir reverter uma situação, por exemplo, dentro do INSS? Sobre esse caso, sobre esse assunto que nós vamos falar, é muito importante que você acompanhe todo o vídeo para você compreender o que pode ser feito, quais são os motivos, por exemplo, que o INSS recusa, na maioria das vezes, benefícios. Nós vamos falar aqui de condições que você pode evitar que o INSS tenha, por exemplo, uma recusa desse pedido de benefício que você fez, por exemplo, por incapacidade, ou mesmo de um pedido de aposentadoria. Por isso é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, sem palavras, muito obrigado por estarem aqui nos acompanhando, interagindo, ajudando o canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos já postados aqui, que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vai ajudar você também a solucionar o seu problema. Como nós acabamos de falar, geralmente o caminho para percorrer para conseguir um direito seu dentro do INSS é muito desgastante. Primeiro porque existe uma pressão muito grande com relação à comprovação de uma incapacidade, mesmo ali o segurado que esteja com laudo médico, muitos que passaram, por exemplo, por cirurgia, que estão acamados e perito dando alta. Pessoas que chegam com a cadeira de roda, sem condições de se locomover e peritos dando alta, até pessoas com doença terminal. Parece brincadeira esse tipo de coisa. Existem motivos? Será que o perito não tem coração? Será que o perito não é humano? O que será que acontece para acontecer esse tipo de situação? Isso muitas vezes, pessoal, está relacionado ao que nós sempre falamos aqui. O próprio segurado muitas vezes deixa brechas, deixa motivos para que o INSS faça uma negativa de um benefício. Isso não é uma crítica a segurados, mas os segurados eles devem se prevenir, sabendo que é uma dificuldade, sabendo que é um caminho doloroso a percorrer dentro do INSS e podem se precaver. De que maneira? Os motivos que mais levam à negação de um benefício no INSS, veja bem, são as falta de documentos. Análise incorreta dos documentos apresentados no INSS. Como eu falei aqui, muitas vezes é o segurado, mas o INSS também. E nós vamos mostrar aqui o porquê. A qualidade insuficiente de servidores no INSS para atender com qualidade e de forma personalizada. Olha, aí já não é culpa do segurado, é culpa do INSS que falta servidores. E com isso há um acúmulo muito grande e também estressa esses servidores que acabam fazendo o serviço de qualquer jeito. Uma análise ela não é feita profundamente como deve ser feita. Por exemplo, um perito. Com essa quantidade de perícias que estão atrasadas no INSS, esses dias foi aprovada uma autorização para que eles aumentem 15 perícias diárias daquilo que é o mínimo que eles devem fazer. Você imagina aumentar uma quantidade dessa de perícia para quem está acostumado, por exemplo, a fazer a sua jornada de trabalho e ir embora, vai estender ainda atendendo mais 15 pacientes, mais 15 segurados que não vão ali para contar uma piada, que não vão ali para se divertir ou para se distrair, vão ali para mostrar casos que é de doença, que é de dificuldade. Então é muito estressante, tanto para o segurado como para esse profissional também. E a culpa que nós falamos quando é do segurado geralmente está relacionada à falta de documentos, ou documentos que estão em péssima qualidade, ou algum dado que falta no documento, como nós sempre falamos aqui. Olha lá, a falta de peritos especializados para analisar problemas de saúde que a pessoa solicita
por incapacidade. Muitas vezes, pessoal, acontece desse segurado ter uma doença rara. O INSS não tem peritos especializados. A maioria dos peritos ali são clínicos gerais, são médicos, mas esses médicos eles não são especializados, por exemplo, em toda a doença, em todo o problema. O que acontece? Existem casos que somente um especialista vai poder fazer um diagnóstico, uma avaliação profunda dessa incapacidade desse segurado. Uma doença pré-existente, a falta de qualidade de segurado, olha lá, ó, relacionado o que? A carência. Muitos não pagaram, muitos, por exemplo, fazem o pedido de benefício e no caso, não é todas as doenças que deixam de exigir essa carência de 12 meses, mas existem casos que é necessário você ter 12 contribuições. Se você não tem esse período de carência ainda cumprido, você entra com o pedido e o INSS vai negar mesmo. Antigamente, você ia na agência, por exemplo, o funcionário, ele já te falava, ó, você vai ter problema aqui com a carência, que você não cumpriu. Hoje não, hoje qualquer segurado que tem o portal Meu INSS, qualquer pessoa pode preencher lá, fazer um pedido de benefício no INSS e entra para análise. O que acontece? Nesta análise é verificado que esse segurado não tem essa qualidade, não tem esse período de carência. Então, muitas vezes, esse é o motivo também que muitos benefícios não são concedidos. E também, além desses motivos, existem vários outros, tá? Inclusive na parte de recursos do INSS. Você não sabe o que é essa parte de recursos. Você fez o pedido de benefício no INSS, seu primeiro pedido. Ele é negado, por exemplo, por um desses motivos que nós estamos falando, ou mesmo passou numa perícia judicial e esse perito avaliou que você não tem uma incapacidade e que não é necessário que você se afaste por um período do seu trabalho, que você pode continuar trabalhando. E você pode contestar isso. De que maneira? Fazendo um requerimento para a junta de recursos dentro do próprio INSS. O bom é que, por exemplo, você não precisa constituir um advogado. Dentro do prazo de 45 dias, eles devem fazer essa avaliação e já lhe dar a resposta, se vai ser deferido ou se vai ser negado esse benefício. E como nós falamos no início do vídeo, nesse período, esse segurado fica numa síndrome do pânico, fica angustiado. Por quê? Porque quando você faz um pedido de perícia dentro do INSS, uma solicitação de benefício, você não pode trabalhar, você não pode continuar exercendo a sua função. Mesmo que você, por exemplo, seja um autônomo, você deve parar de trabalhar. Porque se o INSS souber, houver uma denúncia que você, autônomo, vamos lá, que tem uma barraquinha de cachorro-quente, você fez o pedido de benefício, está em análise, e você continua lá trabalhando na sua barraquinha, você não é incapacitado. Isso pode ser visto até no caso como uma fraude, como uma tentativa de fraude. Então tem que tomar muito cuidado, meu amigo e minha amiga. E a pressa desse segurado é justificada, é como eu falei. É necessário ter dinheiro para pagar a sua conta, é necessário ter dinheiro para o sustento da sua família. E muitas vezes está dependendo exatamente desse benefício para isso. Se houver, por exemplo, dentro de casa, um casal, um se acidenta, mas o outro continua mantendo a casa, ainda é uma situação ainda um pouco mais tranquila. Mas no caso somente de um pai lá ou de uma mãe, que só ele trabalha e fica incapacitado, como é que pode demorar tanto tempo assim? E o único recurso que esse segurado vê, o que é? Entrar na justiça. Mas sempre vale a pena entrar na justiça? Você pode procurar aí o juizado federal aí da sua região e entrar com uma ação na justiça, mesmo sem constituir um advogado, tá? Basta você levar toda a documentação. É importante, como sempre nós falamos, você ter documentos atualizados, laudos atualizados, com o CID da doença, com carimbo, CRM e assinatura do médico, o seu nome nesses laudos, a perspectiva, por exemplo, que foi dada para você se recuperar dessa incapacidade, a negação dos pedidos que você fez do INSS, tanto das perícias como de requerimento. Isso é muito importante você anexar. Agora, vale a pena? Existem casos, pessoal, que o segurado ele não pode aguardar. Muitas vezes, segurados desistem exatamente por isso. Por quê? Entrar na justiça é um período muito longo. E outra, não é certo, como muitos acham, o INSS nega o meu benefício, eu entro na justiça e ganho a causa. Não é assim que funciona, não. Primeiro, na justiça existem trâmites, vai ser analisado também toda a documentação, todo o seu histórico. Como nós falamos, a qualidade de segurado, a carência também, isso é visto dentro da justiça. Um juiz analisa tudo isso. O seu pedido é de um benefício por incapacidade, você vai ser obrigado a passar por uma perícia judicial também, aonde você vai ser avaliado e analisado, vai ter um diagnóstico se realmente você está com necessidade de ficar um tempo afastado da sua função.
temporariamente ou permanente. Mas você entrar com um processo judicial também é muito desgastante, devido ao tempo que leva esse processo. E você também, como eu falei, não pode trabalhar. Então o que acontece? Muitos segurados, quando veem que vão entrar na justiça e sabem, por exemplo, o processo vai demorar no mínimo 18 meses. De 18 a 24 meses, então quase 2 anos esperando uma causa. E você, por exemplo, que precisa sustentar a sua família e não tem outra fonte de renda, você vai ficar dependendo de outras pessoas. Isso, querendo ou não, por uma pessoa que é independente, uma pessoa digna, por exemplo, é muito legal você poder contar nessa hora com amigos e com familiares. Mas é uma situação muito constrangedora e humilhante. Por mais que as pessoas sejam bondosas de coração, mas a própria pessoa, ela se sente humilhada. Então, muitos que fazem? Desistem do processo. Desistem. É possível você desistir do processo? É possível. Você não precisa de um advogado? Você pode ir diretamente na justiça cessar desse processo contra o INSS. Por quê? Porque muitas vezes a sua lesão, que vai lhe dar, por exemplo, aí um período de 1 ano, ela não vale a pena todo aquele período que você vai ficar aguardando, toda a luta que você vai ter para comprovar a sua situação. Muitas vezes você não pode, como nós falamos, ficar aguardando esse período. Então o que acontece? Esses segurados retornam ao mercado de trabalho, mesmo estando aí com sequelas de um acidente de alguma natureza, e continuam trabalhando. Acontece em muitos casos dessas sequelas progredirem, dessas sequelas se tornarem algo grave. Aí chega um momento em que esse segurado, ele querendo ou não, ele vai ter que recorrer ao INSS, e se tiver negativa, no caso desses pedidos de benefício ou mesmo dos recursos, aí não tem jeito, vai ter que entrar na justiça mesmo e ter que aguardar, porque a sequela, ela aumentou. A sequela de uma causa temporária, por exemplo, de uma incapacidade temporária, ela pode ter passado por uma incapacidade permanente. Em muitos casos, nós já falamos, esse segurado, ele entra, por exemplo, na justiça pedindo um auxílio doença, mas nesses casos que nós falamos, que a sequela, ela é susceptível e ela teve uma progressão, no caso, deixando uma situação muito séria para esse segurado, ele pode sair da justiça, por exemplo, aposentado por invalidez, ou mesmo a justiça ou encaminhá-lo para uma reabilitação profissional, que está na lei 8.213/91, no INSS, que todo segurado ele tem o direito de ter a oportunidade de participar de uma reavaliação e readaptação para o mercado de trabalho. Se a justiça lhe envia, por exemplo, para uma reabilitação profissional, você passa a receber o benefício durante todo esse período que você vai estar dentro desse programa de reabilitação. E outra, você no caso entrou com auxílio doença para fazer a reabilitação profissional. O INSS vai, por exemplo, tentar, através de parcerias, estabelecer um curso que se adeque a você, às suas habilidades. Caso você não seja recuperado, por exemplo, para sua função, ou não tem condições mais de trabalhar em nenhuma outra função, você sai dessa reabilitação aposentado por invalidez. Agora, é um desgaste grande? Mas pelo menos nesse caso da reabilitação profissional, você vai estar recebendo seu benefício, vai estar continuando pagando as suas contas, sustentando a sua casa, e mais participando de um programa de reabilitação. E caso você seja reabilitado, você não seja aposentado, você está desempregado, você prefere, por exemplo, é autônomo, mas gostaria de trabalhar numa empresa, o INSS tem parcerias em empresas com cotas para pessoas reabilitadas. Pode lhe encaixar dentro de uma empresa dessa e você continuar trabalhando. E claro que a empresa vai te dar uma estabilidade de 12 meses. Depois desses 12 meses ela pode te mandar embora. Mas a partir do momento que você desempenhar um bom trabalho, for um bom profissional, fizer um bom ambiente de trabalho, você pode ser efetivado numa empresa dessa e continuar trabalhando normalmente, num cargo bom, almejando aí promoções. Isso acontece também, pessoal. Tem que olhar também uma parte boa. Não é só coisas ruins, mas infelizmente as coisas ruins que acontecem dentro do INSS superam demais o que também é feito de bom. Mas nós estamos aqui para lembrar sempre qual é a melhor opção para você segurado. Então, meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, como nós falamos, a intenção aqui do canal é sempre ajudar. Nós transmitimos uma mensagem de maneira fácil, com palavras simples, de fácil entendimento para todo mundo. É muito importante o conhecimento, porque ninguém tira de você. Hoje você pode não estar passando por um tipo de problema como esse, mas nada impede de amanhã, ou a semana que vem, ou o ano que vem, ser você que vai necessitar, por exemplo,
de uma ajuda para solucionar qualquer problema dentro do INSS. Então, se gostou do nosso vídeo, vou pedir para você dar um likezinho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você seja beneficiado com todos os nossos novos conteúdos que nós iremos colocar aqui no canal, e você vai receber tudo em primeira mão. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, sexta-feira, ao final de semana aí, que Deus nos abençoe, nos dê paz, coragem e força para superar todos os obstáculos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.